Que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 4, versículo 1. Neemias 4:1 diz o seguinte: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso 2 montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Então o que havia acontecido? Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele havia destruído os muros de Jerusalém e o templo. E Deus havia permitido isso porque o povo de Israel, eles estavam em desobediência. Mas aí havia se passado uns 70 anos e Deus, ele escolheu pessoas assim como Neemias, como Esdras, para que eles voltassem, retornassem para a cidade santa e levantassem, edificassem o templo e os muros que estavam em ruína. E nesses versículos que nós acabamos de ler, Neemias e mais outros judeus, eles estavam ali trabalhando para reconstruir o muro que estava destruído, que estava em ruínas. E ali haviam pessoas de outras nações que eles não gostavam dos judeus, não gostavam do povo de Deus. E quando eles ouviram e eles viram que eles estavam ali trabalhando, se empenhando para levantar o muro, eles foram zombar dos judeus, como nós acabamos de ler. Então o que acontece? Muitas vezes, nas nossas vidas, nós queremos edificar um muro. De repente, o muro que muitas pessoas elas querem edificar é uma vida com Deus, um relacionamento com o Senhor. Às vezes tem pessoas que o muro que ela tem lutado para levantar é a salvação da casa dela, da família. Tem pessoas que de repente o muro que elas têm se empenhado para levantar, elas serem bem-sucedidas na vida, elas de repente crescerem no trabalho, no serviço, enfim. Mas da mesma forma que aconteceu com Neemias, que surgiram esses inimigos que nós vimos aqui, Sambalate, Tobias, e eles começaram a falar palavras negativas para o povo de Deus, para desanimá-los, porque na realidade eles queriam parar aquela obra, travar aquela obra. Então muitas vezes vão surgir pessoas nas nossas vidas e vão proferir palavras negativas, pessoas infelizmente usadas pelo inimigo, porque elas querem nos parar, elas não querem que nós levantemos o muro, ou seja, que nós venhamos concluir a missão que Deus ele deu para nós, porque na realidade isso era uma missão que Deus havia dado para os seus servos, para novamente eles levantarem
os muros de Jerusalém que estavam destruídos. Agora, a questão é a seguinte: é o que eu e você vamos fazer diante de palavras negativas, de palavras de desânimo, de palavras de derrota? Pois muitas vezes, de repente, vão dizer para você: fulano, você está indo na igreja à toa, está perdendo o seu tempo. Beltrano, para de clamar pelo seu filho, pela sua família em vão. Ah, você não vai conseguir crescer na sua empresa, no seu trabalho, você não vai alcançar isso, não vai alcançar aquilo. Enfim, a questão é o que nós iremos fazer diante dessas palavras proferidas contra nós. Versículo 4 diz o seguinte: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Agora preste bem atenção no versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então eles conseguiram levantar, construir até a metade da sua altura. E por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ou seja, o povo ali fechou os ouvidos, eles não absorveram aquelas palavras negativas, aquelas zombações, pois eles estavam zombando e tirando sarro dos judeus. Não. Eles se concentraram apenas em levantar aquele muro. Então, muitas vezes, tem pessoas que elas param de levantar o muro na vida delas. E por quê? Porque elas acabam absorvendo as palavras negativas que outras pessoas proferem para elas. Então, o segredo para mim, para você não pararmos de levantar os muros, para não pararmos e concluirmos a missão, aquilo que Deus ele colocou nas nossas mãos, é não absorvermos essas palavras negativas e nos concentrarmos em fazer aquilo que tem que ser feito. Então, se de repente o muro que você está levantando é a salvação da sua alma, da sua vida, se concentre nisso. Não absorva palavras negativas. Se de repente é a salvação da sua casa, da sua família, continue orando, continue buscando. Não dê ouvido para as palavras de derrota. Se de repente o muro que você está levantando é a sua empresa própria, o seu comércio, ou de repente você quer crescer dentro de uma empresa, então se empenhe nisso, se concentre nisso. Deus ele vai abençoar e você vai levantar esse muro. Agora note que o povo levantou o finalzinho do versículo 6, olha só, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo, fé, é necessário que o ser humano ele venha a ter, para que assim ele venha conseguir um bom progresso em todas as áreas da sua vida. Então, ao invés de absorver, de ouvir palavras negativas, palavras de derrota, palavras que querem te impedir, ouça a palavra de Deus, porque está escrito
na Bíblia Sagrada que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela alimenta a nossa fé e até mesmo alimenta o nosso ânimo, nos dá disposição, e com essa fé, com esse ânimo, com essa disposição, nós vamos levantar o muro. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente, em nome de Jesus. Forte abraço. Fique na paz.